Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre velas? Magia com o uso das velas. Quem de nós nunca na vida soprou velinhas de aniversário? E eu me lembro quando eu era criança, porque a gente precisava pensar num pedido e depois assoprar a velinha. Com a ideia, com a intenção de que aquele pedido se tornasse realidade no próximo ano, antes do próximo aniversário. Quem de nós nunca presenciou alguém acendendo uma vela para uma divindade? Quem de nós nunca se pegou fazendo uma oração com uma vela acesa? Ou, do modo mais simples, quem de nós nunca usou uma vela para iluminar um ambiente onde faltou energia elétrica? Né? Então, as velas, o uso dos círios e das velas, eles estão presentes na humanidade muito mais intimamente do que nós podemos prever, podemos imaginar. E o uso mágico da vela é muito, muito antigo. O uso da vela é intimamente ligado ao ato mágico. O ato de assoprar velinhas é o mais comum e inocente que as pessoas fazem sem saber que é magia. Que naquele ato símbolo, simplesmente de assoprar ali, o aniversariante está operando magia. Magia com velas. Tudo é magia. Tudo é magia. O ato de desejar firmemente alguma coisa, é mágico. Acender um incenso para purificar a casa, é mágico. Tomar um banho com ervas, é mágico. Usar cristais para purificar o ambiente, também é mágico. Mas mais mágico que tudo isso junto, é o uso da vela durante um processo mágico qualquer que seja, para consagração do cristal que você vai usar, das velas para purificação, para ativar um ritual em si. Existe ritual em tudo que se faz, em tudo que fazemos, pensamos. As coisas mais simples e corriqueiras, como um casamento, é um ato mágico, é uma liturgia, é um ritual. A escolha daquela sucessão de acontecimentos durante um casamento religioso é um ritual. Embora as pessoas associem a palavra ritual a coisa de bruxo, a coisa de mago, né? Os mais religiosos, né, entre aspas, usam o termo magia ou ritual de uma forma pejorativa, sempre associada a energias ruins, a demônios, né? Quando aquela liturgia que eles fazem nos templos deles, aquela liturgia é magia. Quando a gente conversa com os animais, é magia. Quando a gente abençoa, quando a gente amaldiçoa, é magia. Quando a gente visualiza alguma coisa que se deseja muito, é magia. E existem pelo universo muitas formas de magia. E a maioria delas faz uso das velas. O momento mágico em que um mago acende uma vela é onde ele ativa, ele dá o start, ele introduz a força do elemento fogo como a ação primeira da magia. A própria vela em si tem o formato do corpo de um homem. Ela representa, né, o corpo de um homem. Eu estou falando do homem, nós, da espécie humana. Não estou falando do homem, o Adão Cadmo. Eu estou falando nós, da espécie humana. Ela tem um corpo feito de cera, óleo de parafina. Ela tem o pavio e tem a labareda, a chama, né? O corpo da vela representando a matéria, o local onde nós, nosso corpo biológico, meu e seu e de todos nós, habitamos. Nesse momento do tempo e espaço, nesse ponto do tempo e espaço. A gente chama esse momento presente ao ritual, representado pelo corpo da vela. A matéria, aquilo que os Rosacruzes chamam de região química do mundo físico.
porque é composta de elementos químicos que nós conhecemos ali na tabela periódica. Representa a Terra, a cristalização, a materialização do que nós precisamos que aconteça. O pavio, independente do material do qual ele seja feito, composto, ele liga o sutil, que é o fogo, ao denso, que é a matéria. E o pavio, ele ocupa o espaço, tá? Ocupa o espaço com o Espírito Santo, que fica ali no meio, intermediando o contato entre divindades, Deus, céus, pleroma, e o mundo físico, o homem, a matéria, a cristalização, a materialização. E o fogo, a labaredazinha, a chama, representa a parte espiritual do homem. Pode observar que o fogo fica em cima, né? Esse em cima representa a cabeça, a região onde habita o espírito e onde nós temos um chakra importantíssimo em cima da cabeça chamado Sahasrara. A nossa serpente Devi Kundalini, quando atinge o Sahasrara e o desperta, é representada em mitos orientais por uma serpente que se debruça sobre a cabeça do iniciado, mostrando que a serpente alcançou o Sahasrara, despertou a consciência do adepto. O fogo tem suas particularidades, mas sempre evoca os céus. É o único elemento que não tem um formato físico definido. O único elemento que você não consegue aprisionar. E o único elemento que permanece independente das circunstâncias, ascendendo aos céus. A matéria, o fogo aos céus, o divino aos céus. Nós temos essa representação dentro de nós, através da Trindade Divina, o Akasha, o quinto elemento, o éter. E toda essa nossa parte espiritual é o pedacinho de Deus, aquela parte semelhante a Deus que nós recebemos quando nós somos criados. A imagem física da matéria e a semelhança. Quando o homem morre, param os processos biológicos do corpo físico, a chama da vela continua acesa. Quando a vela acaba, ela vai sendo consumida de cima para baixo. E quando a vela acaba, ela vai se consumindo. Podem observar que a vela já se consumiu e a chama continua acesa enquanto existe o pavio. Então, acaba-se primeiro a parafina ou a cera, a vela em si. O pavio permanece, quando o pavio acaba, depois o fogo acaba. Quando nós morremos biologicamente, é isso que acontece, né? O nosso corpo físico acaba, para de funcionar. Enquanto ele se decompõe, o nosso corpo etérico vai se decompondo junto. E o nosso corpo vital, alguns dão outros nomes, né? Corpo astral, ele funciona como pavio ali, revivendo as memórias passadas e tal, passando pelo purgatório, pelo processo de julgamento. E quando esse processo acaba, o ser, a essência, a centelha divina em nós, volta para a casa do Pai. Essa centelha vai ser quem vai reencarnar novamente, em novas histórias, novas vidas, para viver outras existências. E o mais curioso de tudo é que a labareda, o fogo, ele tem uma coisa que nenhum outro elemento tem. Como ele está muito ligado à espiritualidade, quanto mais ele doa, mais forte fica a luz em volta dele. E ele não diminui. Ele pode doar para uma outra vela um pedaço de si, ele vai iluminar aquela outra vela, mas ele não diminui de tamanho. De modo que as duas velas juntas terão o dobro de luz, mas não serão metade do tamanho
de cada uma das labaredas. Coisa que os outros elementos não fazem, porque estão ligados às limitações do mundo físico. Então o elemento fogo, ele é o mais misterioso dos elementos que existe, portanto o mais poderoso de se trabalhar, porque nele estão contidas forças que nós ainda não compreendemos totalmente. O que nós sabemos do fogo é a capacidade de ação, de transformação que o fogo possui sobre qualquer matéria. É através do fogo que o mundo foi moldado, que tudo foi criado, que tudo foi renovado e que tudo volta aos seus elementos principais, elementos constitutivos, que são os 4 elementos representados pela química normal, a química orgânica aí, por carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. São os elementos da vida, conforme a nossa ciência explica, né? A cera, ela tem uma figuração solar. Então, se a vela é composta de cera e a cera tem uma figuração solar, é lícito pensar que nós também temos veículos solares. E mais que isso, mesmo que ainda não tenhamos desenvolvido consciência sobre os nossos veículos solares, entendo como veículos nossos corpos, nós temos 7 corpos, né? Esses corpos que permitem à nossa essência experienciar em determinados níveis, em determinadas dimensões do criado. E a essência dentro de nós é solar. Quando nós despertamos a consciência, nós despertamos também o corpo crístico dentro de nós, que se expressa através do raio solar. É solar. Por causa disso, é ideal que a vela seja feita de material solar. É mais uma analogia e mais uma representação a ser feita. Então a cera de abelha é o melhor elemento. Mas não é necessariamente obrigatório o uso da cera de abelha. A chama é a expressão da luz, entendam? A luz em todas as instâncias possíveis de se imaginar. Ela elimina a escuridão. E o que representa a escuridão? Aquilo que dentro de nós não conhecemos ou não queremos enfrentar. No meio da nossa escuridão, quando alguém acende a luz é a consciência. Ela permite que nós enxerguemos as coisas como elas são, não através de conjecturas, né? De achismos. Eu acho que é assim porque eu estou sentindo. Não, você viu, você experienciou. Você tem consciência sobre o que está acontecendo ali. Então a luz, ela tem essa proposta. E Deus, quando criou o mundo, quando decidiu criar o mundo, a primeira coisa que ele fez foi criar a luz. Foi separar a luz das trevas. Fiat lux. E é o que a vela faz. Sem falar nos materiais, formatos e cores usadas. Ou seja, a vela é muito plástica, né? Tudo que você imprime na vela, a intenção, o material usado, a cor, o formato, vão interferir positiva ou negativamente para o destino final do ritual. Os motivos para a gente usar velas, para aprender magia com velas, são muitos, tá? Mas principalmente porque, como a vela é um objeto muito rico de possibilidades, de uma plasticidade enorme, ela facilita o uso do magista durante um processo litúrgico de qualquer natureza, seja ela magia cerimonial, magia astrológica, magia planetária, qualquer magia que você vai pensar, magia elemental, qualquer magia que você vai usar, a vela é mais um elemento poderoso de ativação do processo, pela própria composição dela, pela própria conformação dela. Então nós temos aqui o princípio das correspondências harmônicas, ou seja, cada parte da vela, quando o magista vai preparar uma vela, né, cada parte da vela é construída, é montada e é intencionalmente carregada de uma correspondência objetiva de alguma coisa que você precisa ativar lá na frente. Quando a gente lembra que quando o mago faz um ritual, quem opera o ritual nos mundos superiores é o mago dentro de nós, é o pai que está em secreto, é o teurgo mestre dentro de nós, nós precisamos também lembrar que dentro do círculo mágico, o mago é Deus. Ele tem poder pleno de criação ali. Então, quando ele determina que aquela vela representa X ou Y,
Ipsis literis é o que vai acontecer neste e nos planos superiores. Porque o Teurgo vai fazer isso acontecer lá em cima, no plano da criação. Se o ritual for de alta magia, de magia branca, o processo vai acontecer a partir lá de cima para baixo. A gente consegue atuar no plano da criação, tá? E não só no plano da manifestação. A gente trabalha com a unidade da criação, porque a gente trabalha com esses elementos que eu expliquei acima. Os elementos da criação, a luz, o fogo e a matéria. E uma energia que liga as duas coisas, os dois mundos, né? Então, você cria aqui uma arma carregada e o fogo dispara para os céus, para que seja processado lá em cima também. É o fogo que dá a ação, o faça-se, né? O fiat. E a vela, ela facilita um pouco o trabalho à distância, a operação à distância, por todas essas razões que eu já expliquei aqui. A gente tem a matéria que é densa, que é pesada, né? Mas a labareda, o fogo, a chama, né, da vela, ela opera em níveis superiores. Então, os mundos superiores, os mundos sutis, eles como é que eu posso explicar? Eles ficam no meio de tudo que existe, como uma coisa só. Como água numa esponja molhada. Ela está ali, junto com a esponja. Em qualquer lado da esponja, a água vai estar. Então, os mundos sutis, eles permeiam o nosso mundo físico dessa forma. Está presente aqui, só que no nível mais sutil que o fogo alcança. Por isso que usar o fogo com sabedoria é uma ferramenta poderosa para qualquer mago. Seja ele um fogo real, um fogo material, feito de plasma, que é esse que a gente está falando da vela, ou dos fogos internos, que representam aí outras coisas que a gente vai falar em magia, no curso de magia branca. A plasticidade, né? Eu consigo fazer uma vela no formato que eu quiser, usando o material que eu quiser. Claro, nem todo material, você não vai fazer uma vela de pedra. Até dá, mas não é o ideal. Você consegue desenhar na vela, imprimir símbolos, escrever símbolos, que tenham um significado ativo na hora do ritual. O formato da vela, também, você pode fazer vela nos formatos que você quiser, de coração, de pessoas, de partes de corpo humano. Todo mundo já deve ter visto em casas de umbanda, candomblé, que as pessoas fazem. Estão aí disponíveis para quem quiser usar, né? E a facilidade do manuseio. Gente, uma vela é um objeto pequeno. Você carrega em qualquer lugar. E a posição dela no altar, como ela é pequena e fácil de manusear e tem tanta importância, tanto poder, a posição dela no altar, o deslocamento dela no altar, a posição em relação aos outros objetos, o direcionamento, o número de velas que você usa, a cor, tudo isso vai influenciar no ritual. São elementos ativos no ritual, não são passivos. Todo mundo já deve ter falado do John Dee. O John Dee foi um alquimista famoso, mago, bastante respeitado nos meios mágicos. Ele, como outros tantos, como Blavatsky, Gurdjieff, Paracelso, são nomes que todos os magistas já ouviram falar. E John Dee, nos anos 500, tá? Já falava sobre a utilização da cera sob o formato de velas para qualquer gênero de magia. Isso é muito profundo. A gente está falando de um mestre de magia, né? Que dependendo da forma, da cor, da orientação da vela em relação aos pontos cardeais e no altar, que nós chamamos de sanctum, nós gnósticos, nós praticantes de alta magia chamamos de sanctum, sagrado. O deslocamento durante os rituais ou durante o ritual, tem ritual que dura poucas horas, mas tem rituais que duram vários dias, tá? E durante esse processo, em alguns rituais, a vela vai sendo deslocada. E dependendo da consagração que for feita, do dia da consagração, do dia que foi feita a consagração da vela, do dia que foi fabricada a própria vela, se foi feito com óleo, que óleo que foi usado, com incenso, que incenso que foi usado, como é que esse incenso foi preparado, como é que esse óleo foi extraído, tudo isso vai imprimindo no uso da vela mais poder, mais capacidade de fazer acontecer o processo. O comportamento da vela também. Uma vela acesa não se comporta como outra vela acesa necessariamente. E todos nós que já fizemos magia com velas, ou fizemos magias
que não fosse necessariamente para vela, mas que usamos várias velas, já podemos observar que às vezes no mesmo altar uma vela se comporta diferente das outras. Por que isso acontece, né? Ah, porque ela pegou mais vento. A vela do mesmo pacote está no mesmo candelabro, sobre o mesmo altar, no mesmo ambiente, uma vela acende uma chama, uma labareda desse tamanho, enquanto a outra está lá calminha. No momento de queimar, uma vela queima antes da outra, estando no mesmo ambiente. Uma vela chora, a outra não. Uma solta fumaça, a outra não. E a consagração é a mesma, e o ambiente é o mesmo. Ou seja, as variáveis intervenientes são as mesmas, variáveis controladas, né? A única diferença entre uma e outra é a intenção dela. No mesmo ambiente sagrado, cada vela tem o seu papel, tem a sua função. E dependendo da sua função, ela vai se comportar de forma diferente. Todos nós já percebemos isso acontecer. Só não sabemos por quê. E nós, da Escola de Magos de Porto Alegre, vamos mostrar, explicar para vocês o que acontece com esse comportamento da vela. O que nós podemos inferir sobre esse comportamento. A vela é igual a luz, mais cera, mais o simbolismo. A Bíblia já falava em rios de leite e mel, né? O mel não seria possível sem os alvéolos que são feitos de cera. E a cera é solar, e o mel é solar. O mel alimenta o corpo biológico, a vela alimenta o espírito. Os magos e as bruxas faziam estátuas de cera para praticar os seus sortilégios. Mais ou menos parecido com o que a gente vê aí com a prática hoje do voodoo, né? Conhecido por voodoo, que você pega o bonequinho e espeta. É mais que isso, né? Mas a gente conhece por essa prática específica. E com a vela, por essas razões que eu falei, você faz sortilégios usando bonequinhos de cera. E os sacerdotes egípcios já faziam isso para atacar seus inimigos, para conspirar contra os seus desafetos. Eles faziam uma vela de cera de abelha com o formato mais parecido possível do seu desafeto. E sobre aquela vela, eles destilavam o seu veneno, suas armas. Não interessa onde o inimigo está, lá do outro lado do planeta. Alcança, a vela alcança. Plínio, Ovídio, Pausânio, Platão e os conhecedores dos rituais dionísios já usavam círios sagrados durante seus rituais. Anos, milênios de anos atrás, né? Já se usavam. Os círios usados para leitura, como se fossem oráculos, é chamado de ciriomancia. A gente vê presságios através do comportamento das gotinhas de parafina jogadas sobre água. Lógico que tem um jeito certo de preparar essa água, preparar o espaço que vai ser usado, o pote onde a água vai ficar, o dia, a hora, né? Mas é um oráculo. A vela, luz, a vela, simbolismo. Simbolismo da vela. O que ela representa para o magista, quem ela representa, que objeto ou interesse, né, propósito, o mago imprime naquela vela. É o que o fogo vai ativar. É o que o fogo vai fazer valer a partir dos mundos divinos para baixo. Novamente eu digo, a data de fabricação, a fabricação, o preparo, o formato, né? São coisas que vão interferir no resultado e que fazem parte de toda a logística mágica. O magista sabe disso para qualquer ritual. E a vela mais ainda. É mais um objeto que a gente tem que se preocupar pela plasticidade dela. Então, para encerrar, meus caros, a vela é composta de 3 partes, né? Só para resumir aqui, a labareda, a chama, representando o espírito como algo que se eleva aos céus. Sempre. O espírito anseia pelos céus, pelo retorno à casa dos pais, à casa do Pai, né? É a divindade dentro da gente, é o nosso real ser. Os gnósticos chamam de real ser. Os Rosacruzes chamam de ego, tá? Causa algumas confusões porque pro gnóstico ego é o conjunto de defeitos psicológicos, né? E pro Rosacruz ego é a essência, é o real ser. Mas entenda isso como a parte de nós que permanece, que vem lá de Deus, cai do pleroma.
E vai se reencarnando, vai se reencarnando, vai se reencarnando com a intenção de despertar a consciência e voltar à casa do Pai. A nossa parte divina, a nossa parte não material, a que permanece, tá? Essa parte é chamada de espírito. E é o fogo que representa o espírito no elemento da vela. A chama que se eleva ao céu, o espírito que anseia pelos céus. Aí nós temos o corpo da vela, a parte de parafina, né? Ou de cera de abelha, que é o melhor, que é o corpo do homem, feito de matéria solar, cera de abelha. O ser, o teurgo, o Pai que está em segredo, a nossa essência física, aquilo que está dentro desse corpo biológico meu, teu, de todos nós, que permite as nossas experiências acontecerem nesse mundo físico aqui, na região química do mundo físico, tá? E o pavio, que liga as duas coisas. Esse pavio pode ser comparado com o princípio de vida ou alma. Algumas pessoas chamarão de alma, né? Nas bibliografias tradicionais aí você vai usar outros nomes. Mas entendam o conceito de alguma coisa que serve para ligar a parte divina com a parte não divina, com a parte material, né? É essa parte que liga e que define a velocidade com a qual ela vai queimar, né? Que cor que ela vai ter, essa interferência toda ali se deve ao pavio. E o pavio da vela também é um objeto mágico, tendo em vista o fato de que você pode fazer esse pavio de vários materiais, dependendo da intenção que você tem, ok? Se vocês gostam desses assuntos e querem aprender mais, a Escola de Magos de Porto Alegre está com inscrições abertas para o curso Magia com Velas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos muito material para entregar. São 16 aulas curtinhas, de mais ou menos 20 minutos, onde vocês vão aprender muitas coisas sobre velas e muitos rituais muito úteis que vocês já podem começar a fazer a partir do momento que vocês recebem o material. Tá certo? Eu sou Endora, sou Suami sacerdotisa da Escola de Magos de Porto Alegre e as inscrições estão abertas nas nossas plataformas no YouTube, no Facebook e no Instagram. É só entrar ali na parte em privado, né? E pedir informações que a gente passa para vocês os dados certinhos, tá bom? Um grande abraço a todos, desejando a todos muito sucesso. Paz inverencial.